Olá, eu sou Márcio Félix, aluno do professor Alan Sovano de Eletrônica Digital. E eu estou aqui para resolver a terceira questão da lista substitutiva dele. Na terceira questão, ele pede que nós provemos que um circuito que realiza a subtração entre dois números binários pode ser construído com porta-Shor e somadores completos. Para isso, nós vamos ter que olhar para a porta-Shor, tabela verdade para a porta-Shor, para o somador completo e para a notação em complemento de 2. Primeiro, nós vamos começar o seguinte. Vamos tentar estabelecer o que é a notação em complemento de 2. A notação em complemento de 2 nada mais é do que, primeiro, você pega um número que esteja em binário e faz o seu complemento de 1, que nada mais é de que negar cada bit. Ou seja, se eu tenho, no primeiro logaritmo se eu tenho 1, 1, 0, o complemento de 1 desse coisa vai ser 0, 0, 1, 1. O complemento de 2 seria o complemento de 1 mais a adição de 1 no número. Assim teremos 1, 1, 0, 1. Ou seja, para fazer um número com notação negativa em complemento de 2, primeiro nós temos que inverter o número, ou seja, not negar aquele número, fazer o complemento daquele número e depois somar mais 1. Assim teremos um número negativo em notação de complemento de 2. Ponto. Olhando agora para a porta-Shor, o que podemos perceber é o seguinte, que se nós usarmos ela e adotarmos ela, uma das suas entradas como B0 e a outra como um número que vai variar de 0 ou 1, podemos perceber o seguinte, que vamos acabar criando o complemento de 1 utilizando a porta-Shor, fazendo um tipo de inversora, porque se eu tiver 1 entrando e na entrada for 0 e no meu lado for 0, eu vou ter 1 aqui. Mas agora se eu tiver o mesmo 1 entrando lá e eu só variar aqui, eu vou ter o complemento desse número que será 0. Ou seja, utilizando a Shor, nós podemos ter o complemento de 1 do número que está entrando, que vai entrar no nosso somador. Agora, olhando para o nosso somador, nós podemos perceber o seguinte, que nós vamos ter duas entradas para números binários, um transporte de entrada, um transporte de saída e a saída. O que podemos fazer, utilizando esse esquema do somador completo, podemos fazer a seguinte coisa. Desenhando ele aqui. Vou me aproveitar aqui do espaço, porque eu tenho coisa. Eu terei A, B e o transporte de entrada. E vou ter um transporte de saída e a saída. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu terei A0, B0. Utilizando o transporte de entrada, eu conectarei a segunda perna da minha porta-Shor. Assim, eu posso variar entre soma ou subtração, que vou chamar de pino C, de controle. Ou seja, através do meu controle, eu posso variar se eu quero ter uma soma ou subtração no meu coisa. Se eu tenho 0 na entrada, eu vou ter o número que entrar aqui, o 1 que entrar aqui vai entrar lá. E se eu colocar 0 aqui também vou ter 0 na entrada B. Agora, quando 0 igual a soma. Agora, quando eu mudo para 1, eu vou ter uma subtração. Por quê? Quando o controle for 1, eu vou ter o complemento do número que entrar aqui. Ou seja, se o controle for 1 e eu tiver 1 aqui,
eu terei 0 saindo. Se o controle for 1 e eu entrar com 0, eu vou ter 1 saindo, ou seja, eu terei o complemento de 1 do número que está entrando. Associado a isso, sempre que o meu transporte de entrada for 1, eu terei mais 1 a minha soma, ou seja, em vez de eu ter apenas uma soma, eu terei a seguinte expressão: A mais menos B, sendo que isso aqui será em complemento e o resultado disso será em complemento de 2. Fica assim provado que com um porta-chós e somadores completos nós podemos fazer uma operação de subtração.